Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, se vocês estiverem conseguindo ouvir bem, assistir bem, digitem um oi aí no chat, para que eu saiba que está tudo correndo bem com a transmissão. Muito bom, pessoal. Então, estamos entrando aqui ao vivo mais uma vez às 12h52. Ótimo, pessoal. É o seguinte, não se esqueçam que amanhã, quinta-feira, 9 da noite, a gente vai fazer o nosso aulão sobre os 4 temperamentos. Então, se você tem interesse nesse assunto, não deixe de se inscrever através do link. Vão pedir o seu nome e o seu e-mail, você vai receber o link de confirmação através do e-mail. Bom, pessoal, outra coisa importante também, para vocês saberem. Muitos aí já sabem que acompanham a gente diariamente, né? Que nesse mesmo dia eu vou abrir as inscrições para a minha primeira turma do curso online sobre os 4 temperamentos, tá bom? Então, não deixem de... que bom, não deixem de se inscrever. Adriano Gonçalves, e aí, doutor Ítalo? A sua espera na Canção 9 em junho, expectativa total. Poxa, que bom, Adriano. Estamos na expectativa aqui também. Vai ter muita coisa boa aí, né? Então, tô ansioso também para poder estar com vocês aí em junho na Canção Nova. Vai ser bem bacana. Vai ser bem bacana mesmo. Então, o Diogo Mendes falando que está vendo e ouvindo bem. Guilherme Flores. Nosso público masculino aumentando aqui no programa. Olha que coisa boa. Glória Marcial aqui, nada contra as meninas, evidentemente, né? Mas está aumentando aqui. Pamela, Junara Roriz, ótimo, Lutiene, Josiane Nascimento. Perfeito. Tayane Paiva. Tayane Paiva falando que conheceu o programa essa semana e está colocando em dia pelo YouTube. E acompanhando ao vivo também. Seja bem-vinda, Tayane, aí no nosso programa. Então, Tayane, para você saber, anota aí o nosso telefone, não só a Tayane, mas todo mundo, né? Então, anota o nosso telefone 21 99 388 9218 para que vocês entrem em contato com a gente através desse telefone, tá bom? DDD do Rio, 21, tá? 99 388 9318. Excelente. Então, não estranhe aqui minha blusa mais hoje, porque hoje... eu vou trabalhar, não estou aqui trabalhando no consultório, a gente está fazendo o planejamento todo do ano aí, do conteúdo que a gente vai fazer para o blog, a gente vai trazer muita coisa boa, algumas novidades, consolidar outras coisas que a gente já está fazendo em curso, então a gente está aqui hoje desenhando todo o programa do ano, então estou aqui com o Marno, hoje aqui ao vivo no programa, e aí, que é a mente por trás dos crimes, ele que é a mente aqui que articula tudo, então beleza. Eu sou a segunda barba. Barbudo aqui, para ser contratado aqui tem que ter barba. Então, ótimo. Bruna Heloísa Botelho falando o seguinte, se der, fale um pouco sobre a socialização no homeschooling, já que todo mundo insiste nesse tema. Bruna, eu não sei se você chegou a ver, mas a gente tem um aulão aí que... Não, foi uma vez que o professor Carlos Gandalim convidou para falar um pouquinho com ele no Hangout, a gente fala extensamente sobre esse assunto da socialização, a gente vai quebrando algumas coisas que eu entendo que são mitos sobre esse assunto. Estava hoje de manhã, estava conversando, né, então não sei se vocês sabem, uma parte dos meus filhos eles são educados em casa, eles estavam brincando lá embaixo no Play, mais cedo, tá com a família do Arno aqui, né, então eles estão lá em casa, e as crianças, né, sei lá, convivendo com os outros, enfim, com os irmãos, com as outras crianças também, convivendo com eles, né, que eles nunca tinham visto assim, a família e tal, sei lá, simpáticos, falando, etc, né. Por que acontece? Que é uma coisa que é importante falar, Bruna, que é o seguinte, a socialização, ela acaba sendo um mito, assim, a gente tem a ideia de que as crianças vão poder conviver melhor, as crianças vão poder interagir melhor com os outros, simplesmente sendo jogadas no convívio de outras crianças. E isso é uma grande falácia, porque, veja, assim, a criança, para que ela possa se comportar bem, para que ela possa se comportar melhor, para que ela possa, de fato, interagir com os demais, ela precisa ter modelos de interação, ela precisa ter modelos que são os adultos, no final das contas, né? Então, se a gente joga um monte de criança, né, um monte de criança, um amontado de crianças, para que elas convivam juntas, sem ter um modelo de interação, essas crianças, no final das contas, só vão exacerbar ali, no peito delas, na atividade delas, na dianteira da ação delas, elas vão acabar exacerbando o seu egoísmo, né, a sua egocentricidade, porque a criança, por definição, é um ser egóico. E é normal que seja assim, não é um problema moral. Isso simplesmente manifesta um estágio de desenvolvimento antropológico da criança. Tá bom, Bruno? Então, e é uma outra coisa também, eu já falei para vocês aqui, eu tô devendo isso para vocês, ninguém me cobrou, hein? Eu tava devendo o nome do autor do livro sobre virtudes, lembra? Que eu falei que é um autor interessante, que ele é um analista que está analisando o comportamento das virtudes em crianças, em escolas, ele é um consultor de colégio. Então, ele fala uma coisa que é verdade, assim, que é a virtude da socialização, não fala da socialização, né? Mas ele fala o seguinte, a justiça, ela só começa a aparecer como uma virtude propriamente dita
para as pessoas a partir dos 12 anos. E a socialização é uma virtude, né, a sociabilidade é uma virtude tributária à justiça. Ou seja, para que eu possa ser um ser sociável, eu tenho que ter em mim desenvolvido a virtude da justiça. Porque o que é justiça? A justiça é dar a cada um o que é seu, né? Então, quando eu estou socializando aqui, imagina só, estou aqui com a Arthur, a gente está interagindo. Como o Arthur pode dizer assim, o Ítalo é um cara sociável? Como é que ele pode dizer isso? Ele pode dizer isso se eu der atenção a ele, né? Se eu conseguir ser um bom anfitrião, né? Conseguir dar as coisas que ele merece ali, né? As coisas que ele, enfim, ele chega na minha casa, vamos socializar, vou dar atenção, a gente vai dar carinho, a gente vai dar... Não, mas isso é ser sociável. E no final das contas, uma criança, ela não consegue tirar do peito dela e dar, né? É uma coisa que não é natural da criança. A criança, no estágio de desenvolvimento infantil, ela está fazendo o contrário, ela está pegando o mundo e colocando para dentro. A criança, por definição, é um ser, entre aspas, guloso. Entende? Nesse sentido, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Ela precisa disso para se desenvolver. Ela precisa pegar as coisas do mundo, né? Puxar para dentro dela e articular com o peito dela. Ela ainda não está no momento, olha só, isso aqui é importante a gente entender, não é ainda o momento dela pegar as coisas de dentro dela e entregar para o mundo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, por exemplo, posso falar isso claramente, hein, pessoal? Talvez choque algumas mães aí, possa ferir a sensibilidade de algumas mães, mas é uma grande tolice, por exemplo, e a gente faz isso, a gente acaba fazendo isso. Eu faço também. A gente quer insistir na virtude da generosidade com crianças de 3, 4 anos, tá? A gente faz isso toda hora, a criança acaba aprendendo a se comportar de algum modo, entre aspas, generoso, mas imediatamente ela perde essa virtude uma vez ou outra. Por quê? Porque não é próprio ainda do desenvolvimento infantil ela ser generosa. Então, a gente gosta de ter filhos generosos, é evidente. Mas ainda não é generosidade enquanto virtude, é enquanto macaqueação. Então, uma criança que pega o brinquedinho e dá para o amigo, ela está macaqueando o que você mandou ela fazer. Mas isso ainda não é uma virtude inscrita dentro dela, beleza? Ainda não é um ato operativo que vem desde dentro. Isso vem desde fora e desde fora ela fica imitando. Tá, Bruna? Então, não tenha medo com a coisa da socialização, né? Então, uma criança que fica em casa, se ela fica em casa com adultos atentos, então por isso também o homeschooling, veja bem, ele não é um bem em si, não é uma coisa boa e ponto, não é isso, né? Ele vai ser bom para o seu filho se, né, vai ser bom para os filhos daqueles pais que conseguem estar atentos às crianças, que conseguem estar ali se dedicando, que conseguem estar ali estudando, conseguem estar ali, por exemplo, comprando o curso do professor Carlos, né, de alfabetização para alfabetização, estudando aquela coisa, pegando aquele conteúdo, implementando com seu esforço pessoal diário. Tá, Bruno? Então, não é que assim, vou tirar a criança do colégio, a coisa já é boa em si. Né? Aqui a gente vai ter que discutir. Algumas pessoas têm a visão que sim, outras pessoas têm a visão que não. Vou sussurrar uma coisa aqui no ouvido de vocês, tá? Assim, eu tenho a visão de que sim. Assim, eu acho a estrutura de colégio complicada nos modelos dos dias de hoje, tá bom? Então, acho que só de tirar o colégio é um bem para criança, beleza? Mas é a minha opinião, ok? Não posso falar categoricamente, né, calcado ou baseado na literatura. Beleza, Bruno? Então, aqui já estou colocando a minha opinião no jogo, tá? Mas não se preocupe com a socialização. Nos primeiros anos do desenvolvimento infantil, o importante é a gente fortalecer a personalidade da criança. A criança saber que ela é um sujeito, né, individual, que é amado de modo incondicional pela fonte mesma, pela sua origem, tá? Pela fonte de geração dela, ou seja, pelos pais. Então isso é o que mais impacta no desenvolvimento de uma criança nos primeiros anos, ela saber que ela é um sujeito único, que ela recebe um amor benevolente e incondicional. Isso, no limite, só quem pode fazer são os pais, né? Um professor de colégio, por muito carinhoso que seja, por muito bonzinho que seja, e tem professoras aí, né, provavelmente na nossa audiência, que não vão deixar mentir, que sabem que se parar de receber o salário, o que ela vai parar de fazer? Ela vai parar de ir no colégio. Não é simples assim? Porque, óbvio, mas que ela trabalhe com amor, ela deve trabalhar com amor, existe um outro vínculo, que é um vínculo funcional, um vínculo contratual, que faz com que essa professora esteja dando atenção pro teu filho. É ou não é assim? E é para ser assim, né? Óbvio, né? Ninguém é para trabalhar de graça nesse sentido. Então, no limite, quem dá o amor benévolo, né, gratuito, incondicional, é só pai e mãe. E é isso que fortalece a individuação da criança. Tá bom, pessoal? Então, Lu Garrido, falando que é a primeira aula ao vivo... E agradecendo aqui pelo excelente trabalho. Eu que agradeço pela audiência, Lu. Mas eu já vi teus comentários aí. Você acaba vendo depois, né? E deixando os comentários aí. Bacana? Não, o que é aniversário? A filha da Rosimara faz aniversário hoje? O marido também. Parabéns, Rosimara. Muito bom. Tatiane Amorim falando que tá atrasada, mas antes tarde do que nunca. Que bom que você tá aí. Muito bom, Tatiane, óbvio. Thaís Barros também, mas bom que vocês estão aí. Então, é isso, pessoal. Vamos. Então, Nifagundi perguntando o autor. Eu não lembro o nome do autor, eu tinha que ter pesquisado. O livro não está aqui, né? Eu emprestei esse livro, não voltou. Mas eu faço uma pesquisa aqui nos meus arquivos e já falo o nome do autor, tá?
Então, olha só, a Gisele Lamarca aqui dando um depoimento dela, falando que é um mito essa socialização, que ela também educa o filho de 8 anos em casa e é uma criança super desenvolta. É o que a gente acaba vendo, né, Gisela? Assim, a gente vê as crianças que são educadas em casa, elas têm umas habilidades que, enfim, acabam chamando a atenção mesmo, assim, isso a gente vê, né? A Lu Garrido, assim, até qual idade o homeschooling é indicado? Então, Lu, não tem uma resposta para isso, né? Isso vai depender muito das famílias, vai depender muito das famílias, da estrutura familiar, do que a gente pode oferecer, do que a gente não pode oferecer, né? Eu conheço famílias que levaram as crianças no homeschooling até a faculdade, são crianças muito bem resolvidas, tá? Excelente, pessoal, muito bom. Então, se vocês quiserem ligar, né, aqui tá ótimo, né? Então, 21 99 388 9218. Se vocês quiserem fazer uma ligação aí para mim, tô aqui para atendê-los, tá bom? Perfeito. Então, tô aqui. Então é isso. Vamos lá, pessoal. Se vocês quiserem ligar, eu vou atender vocês aqui, tá? Tem uma outra coisa que era o que eu queria falar sobre hoje. Então, ontem eu estava falando sobre a Bronnie Ware, né, aquela enfermeira australiana que pegou, né, recolheu alguns depoimentos, recolheu uma série de depoimentos de pessoas no leito de morte. E o que a gente falou ontem foi o seguinte, no programa 39, que eu falei sobre vocação e solidão. Eu falei o seguinte, que ela viu lá que o arrependimento mais comum das pessoas no leito de morte era não ter conseguido viver uma vida própria, uma vida na qual elas tivessem capacidade de olhar para trás e falar, cara, eu que vivi essa vida aqui. Vinha sempre, né, com uma prevalência enorme como o primeiro arrependimento das pessoas, uma sensação de quem viveu essa vida, né? Não acho que não foi eu que vivi essa vida. E o que a gente falou ontem, que é muito importante, é o seguinte, por que é que no leito de morte a gente consegue se dar conta disso? Porque aparece ali pra gente uma coisa, que é propriamente o fenômeno da solidão. A gente vê que quem vai fazer aquela passagem somos nós, e a gente vai fazer aquela passagem sozinho, né? Humanamente falando, é claro que a gente vai ter companhia, dependendo da religião de cada um, a gente vai ter companhia dos anjos da guarda, da Virgem Maria, Nosso Senhor, enfim, vai depender da religião de cada um, a gente sabe que, mas humanamente falando, aquela passagem a gente faz sozinho, né? Como a gente diz assim, ninguém morre de véspera, ninguém morre com a gente acaba morrendo sozinho, não é assim que funciona? Então a gente se depara com esse fenômeno que é muito real e quando a gente vai lá e se confronta com essa solidão madura, de modo maduro, a gente consegue encontrar no nosso peito uma certa verdade, uma voz que aparece no nosso ouvido. Essa é uma, né? Essa é a pergunta, quem viveu essa vida? E a gente tem alguns minutos, algumas horas, enfim, para dar essa resposta no leito de morte, tá? Uma outra coisa que aparece como um arrependimento muito comum, ela põe ali como terceiro ou quarto arrependimento mais comum, que é o seguinte, é uma outra coisa, um outro arrependimento, acho que eu não fui capaz de expressar os meus sentimentos. Olha só que coisa interessante, né? Isso é uma coisa muito interessante. Em certas sociedades, e na nossa sociedade isso é muito prevalente, a gente tem um medo muito grande de passar vergonha, né? A gente tem um medo muito grande de fazer papel de ridículo, a gente tem um medo muito grande, né, de sofrer bullying, de sofrer chacota, isso acontece muito mesmo, né? Esse medo que a gente tem quando a gente se depara com uma sociedade, uma micro-sociedade, muitas vezes, às vezes os nossos pares do trabalho, nossa família de sangue, né? Então, um irmão nosso, ou sei lá, o nosso subordinado, a gente tem vergonha de conseguir, de peito aberto, se expressar, né? Com tranquilidade, com sinceridade, com espontaneidade, tem medo de fazer isso muitas vezes. Por quê? Porque tem medo de sentir vergonha. Então, esse é um arrependimento muito comum no leito de morte, que de algum modo ele está conectado com o primeiro arrependimento, que é eu não fui eu, quem viveu a minha vida. Então, aqui é uma coisa que é importante a gente falar no dia de hoje, assim, que é fundamental para que a gente possa começar a tomar posse de uma vida mais plena, que é justamente esse assunto, que é o assunto da gente conseguir ir encontrando uma voz mais verdadeira dentro da gente. Existe uma voz vocal, né, uma voz mesmo material, que sai do aparelho fonador, essa também é importante a gente conseguir encontrar essa voz, mas não é dessa que eu estou falando. Estou falando de uma coisa que, sob certo aspecto, é mais profunda, que é essa capacidade da gente conseguir sentir as coisas de modo ordenado e conseguir expressar de modo ordenado também. Então aqui é um outro ponto, porque muitas vezes, olha só, vê se com vocês não acontece isso. Se a gente não tem o exercício, né, se a gente não faz o exercício da solidão, os sentimentos que vêm dentro da gente, eles vêm com um nome muito esquisito. Então, às vezes a gente está sentindo inveja de uma pessoa, de uma situação, aquilo começa a fermentar dentro da gente, fermentar mesmo, assim, às vezes é essa sensação, né? Começa a crescer uma coisa fermentando, a gente está sentindo inveja, né, do João Pedro, sei lá, está sentindo inveja aqui do nosso colega de trabalho. Aquela inveja vai fermentando dentro da gente. Como a gente não sabe expressar, a gente não sabe falar, a gente não sabe dar nome para essa coisa, a gente acaba expressando com raiva com a nossa esposa, de modo irritado com o filho nosso. Não é assim que funciona? Acaba acontecendo o seguinte, vem uma maçaroca de sentimentos e sensações dentro do nosso peito que, por a gente não saber dar o nome, a gente não sabe expressar a coisa, ela acaba aparecendo de outro modo, do modo mais evidente ou do modo que faz a gente passar menos vergonha. Em geral, isso é uma coisa que acontece. A gente tem uma
A gente age de um certo modo na vida pública e quando a gente vai para dentro de casa, começa a aparecer uma série de sentimentos ali que a gente não dá conta de resolver. Por quê? Porque a gente não sabe dar o nome das coisas. E por que a gente não sabe dar o nome das coisas? Porque a gente não faz esse exercício de ficar um tempo em solidão, na fronteira mesmo da nossa vida, né? Sair ali dos cômodos confortáveis, entre aspas, da nossa casa, né? Sair do frigobar do nosso quarto, conseguir, numa noite, adentrar ali pelo quintal da nossa casa, passar ali pelas árvores frutíferas, ir até o limite daquele terreno baldio e chegar na fronteira mesmo do nosso território. Isso é importante que a gente faça. E como a gente faz isso? Alguém perguntou ontem, eu não lembro quem fez essa pergunta. Falou, Ítalo, como faz isso? Mas como é que é esse exercício da solidão? Ora, é assim mesmo, é ficar sozinho, não tem muito mistério. É a gente conseguir ter um paciente aqui, que eu amo, assim, um paciente muito, muito, muito querido mesmo, que um cara fantástico, né? Tem uma profissão bacana também, e até tá bem colocado na profissão dele, mas é um sujeito muito agitado, assim, ele é muito agitado mesmo, assim, ele é muito produtivo, é muito agitado, então ele já chega em casa arrumando a casa, ele chega em casa fazendo as coisas, o cara, assim, ele não para, sabe? Então ele não tem o tempo para solidão, e é um cara muito produtivo, né? Assim, um cara que podia render muito. Aí eu falei, olha, fulano, não vou entregar o nome do santo aqui. Fulano, você precisa de ócio, cara. Você precisa fazer nada, né? Não precisa fazer nada. Você precisa dar um rolê por 30 minutos todo dia. Aí eu falei, bom, então, porque eu aproveito e já vou comprar, vou fazer as compras da casa. Não, cara, você não entendeu. Não é para fazer compras, assim, não é para passar no hortifruti e voltar com beterraba para casa. É para você dar uma volta sem fazer nada. E aquilo ali chocou o cara. Assim, ele falou, puta, mas como é que não faz nada? Como é que não faz nada? Ele não sabe ficar sozinho. Mas é um cara muito sensível. Então ele falou assim, Ítalo, realmente... Aí numa outra consulta, né? Eu atendo ele pro Skype. No outro acompanhamento ele falou assim, cara, eu tava andando sozinho, muito incomodado, porque eu não sei fazer isso, muito incomodado. E aí eu consegui ir pra praia, ele mora perto da praia, consegui ir pra praia e dei a volta, assim, numa coisa tipo uma península, uma ilha, né? E ele falou que aconteceu uma coisa muito estranha com ele. Quando ele deu a volta, assim, na península, e meio que ele foi sumindo, assim, a cidade à direita, né? E foi aparecendo a natureza à esquerda, e falou assim, cara, eu acho que eu ouvi Deus. Ele falou isso pra mim. E olha só, cara, isso é o que a solidão faz com a gente, né? Quando a gente tá ali sozinho, a gente começa a ouvir outras coisas, né? E ele não falou Deus, assim, como vozes no ouvido dele, não é isso? Ele falou assim, cara, apareceu uma coisa, entendeu? Ele não falou nada pra mim. Mas alguma coisa aconteceu, sabe? Eu me encontrei com algo. É isso que eu estou dizendo. Assim, quando a gente, esse algo que muitas vezes as pessoas dizem, esse é o sentido da vida, a minha vocação, né? Eu mesmo. Isso a gente só encontra quando a gente consegue fazer esse exercício da solidão, entendeu? E essa é uma coisa. E outra coisa, a gente só consegue dar um nome para esses sentimentos que muitas vezes atrapalham a nossa vida, entendeu? Se a gente não sabe dar um nome, isso aqui é entusiasmo, isso aqui é amor, isso aqui é inveja, isso aqui é fome, isso aqui é ira, isso aqui é raiva. Isso aqui é o que eu tenho de mais podre. Não, isso aqui são movimentos importantes do meu espírito. A gente só consegue dar um nome para essas coisas se a gente sabe fazer esse exercício da solidão. E o exercício da solidão, vou lembrar o nome da pessoa que me perguntou ontem, né? Como é que faz? É exatamente isso. Olha, para esse paciente em concreto, o exercício para ele era, cara, combina com a tua esposa, você vai ficar uma pessoa melhor, você vai ver. Você vai chegar em casa, vai estacionar o carro na tua garagem e antes de subir para tua casa, você vai dar 20 minutos, 30 minutos, vai dar uma volta na rua. Entendeu? Esse é o exercício da tua solidão. Você não vai comprar nada, você não vai voltar para casa com cerveja, você não vai voltar para casa com beterraba, você não vai voltar para casa com cigarro. Você pode, no máximo, passar no posto ou na vendinha e tomar uma água, mas é para consumir e jogar fora ali, entendeu? Só se você estiver com sede, entendeu? Não é para fazer nada funcional. E para ele funcionou essa estratégia, tá? Mas o que eu falo aqui é o seguinte, um dos arrependimentos que a gente tem aqui no leito de morte, né, que foi documentado pela Bronnie Ware, era esse, não conseguir expressar os sentimentos. Isso aparece como algo assim, cara, eu tô faltando com a verdade da vida. No final das contas, eu tô ouvindo demais o burburinho do ambiente, eu não tô conseguindo ter uma conexão interior com o fundamento mesmo da minha existência. Isso é aterrorizador, no final das contas. Isso faz que a gente se perca. Essa que é a verdade da história, né? Então, atenção para isso, pessoal. Isso é fundamental. Se a gente quiser encontrar o famoso sentido da vida, se a gente quiser conseguir encontrar uma alegria, se a gente conseguir encontrar uma tranquilidade interior, se a gente quiser, né, se a gente quiser mesmo dar o que a gente tem de melhor para nossos filhos, para nossa esposa, para nosso marido, para nossos parentes, para as pessoas que a gente ama, a gente tem que fazer esse exercício que parece um exercício de egoísmo e é o inverso do egoísmo. Porque quando a gente faz esse exercício da solidão, não é que a gente está entrando dentro das nossas coisas. A gente não está entrando dentro de nada das nossas coisas. A gente está no final das contas, a gente está conseguindo ganhar um ouvido, ganhar uma audição, ganhar um olho que põe a gente ouvindo as coisas últimas e fundamentais e vendo as coisas últimas e fundamentais. Tá? Essa é a ideia aqui. A gente realmente sai transformado desse exercício, a gente o pratica diariamente. Tá bom, pessoal? Essa aqui, que na verdade, a história na verdade é essa.
tá? Então, aproveitar que tem um monte de gente aqui presente ao vivo com a gente hoje, que bacana. Convidar vocês, não deixem de se inscrever para o aulão ao vivo de amanhã, que vai ser sobre os 4 temperamentos, e também no qual eu vou abrir as inscrições aí para minha primeira turma do curso online sobre os 4 temperamentos, tá? Não deixem de estar presente, a gente está preparando coisa bem bacana aí para vocês, tá bom? Juana Lara, eu agradeço aí, ela está falando que ama esses vídeos, que bom que você está acompanhando a gente aqui, tá? Fico bastante feliz. Olinda falando que tentou ligar e não consegue. Uai, mais gente aqui falando que está tentando ligar e não consegue. Uai, que pena. Então, realmente não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Juana Lara, amei a dica que mandou no WhatsApp. Que bom, Juana. Ótimo. Então, a Camila Rosser dando a dica aqui que o livro da Ronnie Ware foi traduzido para o português. A Suzana tinha escrito isso ontem também, que o nome do livro em português está Antes de Partir. Uma vida transformada pelo convívio com as pessoas diante da morte. Bacana, Camila. A Suzana falou que tem a venda aí ainda. Bacana. Olha só, eu morro de medo de passar vergonha. Tenho ansiedade, quando fico nervosa me dá dor de barriga. Então estou com a vida parada. É isso aí mesmo, né? Porque tenho medo de passar mal. Olha só, Taine Paiva, assim, tem várias coisas que eu podia falar, né? A gente não sabe, assim, o motivo pelo qual isso acontece, mas faz esse exercício que eu estou te falando hoje aqui. Tenta, assim, ouvir a transmissão de ontem, né? O programa de ontem, né? O programa número 39 e o de hoje. Ouve uma, outra e outra vez, vai pegando, assim, as nuances das coisas que a gente falou. Tá, Tânia? Vê assim, se você consegue colocar em prática essas coisas que a gente disse e depois escreve pra gente aqui se isso teve efeito para você. Tá, Tânia? Isso pode te ajudar muito. Vandina, boa tarde, Vandina. Perfeito, pessoal. É isso. Agradeço a todos. Agradeço. Olha só, Tânia, um segundo. Calma, querida. Ela falou assim, ó, se eu morrer hoje, vou morrer muito chateada, né? Porque não tô fazendo nada de bom na vida. Pega a transmissão de ontem, tá? Para a gente começar a ter a impressão de que a gente está fazendo algo de bom, de algo relevante na nossa vida, a gente precisa dominar certas habilidades, né? A gente precisa, de fato, ter o domínio técnico de alguma coisa. Tá? Isso é muito importante. Às vezes a gente não tem essa ideia. A gente acha que fazer oração, fazer as coisas assim, já resolve. É que a gente está dentro de uma estrutura material. Isso é importante a gente saber. Isso não é só espírito, a gente não é só anjo. Entendeu? Então, assim, ter o domínio técnico de alguma coisa, qualquer coisa, né? Crochê, você sabe fazer um crochê, você sabe fritar ovo, você sabe mesmo, entendeu? Eu tô falando sério, às vezes, quero ter o domínio técnico, fazer um risoto, né? Eu tô falando sério, tá? Não é uma coisa diminuta, não, é verdade, sabe? Eu não preciso saber construir ponte, né? Fazer uma ponte de 20 km, não é isso. Eu preciso dominar que as técnicas da engenharia civil. Para algumas pessoas vai ser. Se você é um engenheiro civil, você precisa fazer isso. Se você não é um engenheiro civil, você não precisa fazer. Entende? Tá? Então, assim, calma. Onde você está? O que você é? Você é atendente? Você é médica? Você é fisioterapeuta? Você é enfermeira? Você é estudante? O que você faz? Dentro do que você está, vamos por um ano dominar as técnicas do que você faz. Tá? 3 ou 4 habilidades você vai realmente dominar. Então, se você, sei lá, vamos lá, que uma pessoa é atendente de balcão. Então, você tem que dominar as técnicas do Excel, por exemplo. Você vai otimizar todo o fluxo do lugar onde você atende, por exemplo. Né? Você tem que dominar as técnicas de um atendimento bem feito ao telefone. Isso vai fazendo com que a gente esteja bem instalado mesmo no domínio da nossa vida. Vai dando pra gente assim, um sentido de, cara, realmente as coisas aqui têm um sentido e você vai encontrando um sentido interior cada vez mais. Tá? Então, calma, né? As coisas não... Isso é importante a gente falar, assim, o sentido da vida, a sensação de que a gente está sendo útil, que a gente está fazendo uma coisa relevante, ela não cai no nosso colo, né, como um anjo assim que aparece pra gente. Ela não é assim que funciona, né? Não vai entrar um anjo no nosso quarto, né, com um papel timbrado ali, escrito em dourado, esse é o sentido da sua vida. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer, né? Mesmo nos relatos religiosos, místicos, as coisas quando acontecem, elas acontecem integradas com uma vida, né, de dedicação a coisas bem práticas, tá? É curioso a gente falar assim, um caso ou outro que não é assim, mas em geral é assim que funciona, né? O próprio relato bíblico aí de São Paulo, né, que o Cristo aparece para ele quando está no caminho para Damasco, ali o sentido da vida aparece diante da cara dele porque o próprio Jesus aparece para ele. Mas veja, ele já estava se dedicando humanamente, né, a uma tarefa há anos, né? Ele tinha estudado na escola de Gamaliel, ele era um bom aluno, ele era um judeu devoto, ele era um judeu, né, prestativo, ele estava fazendo as habilidades ali, estavam todas ordenadas para ele. E de repente a coisa aparece. Ok, mas pode ser que não apareça desse modo, mas ela vai aparecer se a gente consegue ganhar outra habilidade ali na nossa vida. Tá bom, tá? Então, pega a transmissão de ontem, pega a transmissão de hoje, né? Ouve de novo com calma, beleza? Também, você provavelmente não vai morrer hoje, a gente não sabe, mas também essa é uma outra coisa, aqui, só para encerrar o assunto, né? Não é bom a gente viver como se a gente fosse morrer amanhã, mas também não é bom a gente viver como se a gente fosse morrer daqui a 40 anos, né? Um prazo bom na nossa cabeça é 1 ano. Por quê? Porque em 1 ano, a gente consegue visualizar 1 ano, né? O ano a gente visualiza, tá? E a gente também não se desespera, porque em 1 ano a gente consegue mudar certas coisas. Se fala assim, cara, você tem 1 dia, você vai morrer. Fala, ferrou. 1 dia, cara. Eu só vou rezar mesmo, né? Assim, porque 1 dia,
eu não mudo, né? Eu não ganho habilidade. Agora, cara, um ano dá pra gente fazer muita coisa. Né? Talvez a gente bata aquele desespero no primeiro, no segundo dia, no terceiro dia a vida entra normal, no quarto eu tô vivendo meio como eu tava vivendo antes, e a gente fala, cara, mas é sério, a coisa vai acabar. Aí você começa a crescer, tá? E se a gente pensa assim, não, eu vou morrer só quando eu tiver 90 anos. Aí 90 anos é longe demais, dá tempo de, assim, dá pra desgastar a nossa vida, né? Assim, sem fazer nada relevante, tá? Então, assim, um arco bom de tempo é um ano, tá? Assim, um ano. Se a coisa fosse acabar em um ano, aí você começa, né? Você vê que a tua vida muda também. Esse é um assunto para outro dia. Então, não deixe de se inscrever no aulão aqui sobre temperamentos, que vai ser amanhã, 9 da noite, tá? E amanhã nos vemos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tá bom, pessoal? Espero vocês. Até mais. Muito obrigado aí. Dá um tchau aí pro Arno. Arno, beleza? Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Abraço. Até amanhã.